Nós estamos na última mensagem da série, desse mês, Vida ou Morte. Nós decidimos colocar esse nome, Vida ou Morte, na série de Páscoa. Caramba, Vida ou Morte. Sabe por quê? Porque o Evangelho, o cristianismo é um negócio meio paradoxo, né? Jesus morreu e a gente viveu. Jesus ressuscitou, nós também. É algo meio paradoxo. A Páscoa tem tudo a ver com vida e com morte. Uma coisa interessante, eu fui olhar hoje de manhã, quantas pessoas celebram a Páscoa? 2,5 bilhões de pessoas celebram a Páscoa. 2,5 bilhões, é muita gente, né? É mais do que milhões, é bilhões. E super interessante, o pessoal celebra de maneiras diferentes, né? Por exemplo, na Etiópia, o pessoal santo lá na Etiópia, eles celebram a Páscoa fazendo jejum de 55 dias. Eu já fiz de 21 dias algumas vezes, faço sempre, mas já fiz só água 2 vezes 21 dias, mas 55 dias esse pessoal é fera, né? Agora aqui no Brasil, a gente celebra a Páscoa comendo chocolate por 55 dias, né? Assim que você celebra a Páscoa, não é verdade? Então, tem pessoas que celebram de maneira diferente. Na Suíça, meninas se vestem de bruxa na Páscoa. Sabe por quê? Também não sei por quê. Pessoas, na Polônia, eles jogam baldes de água nas pessoas, também não entendi isso. Na Grécia, na Suíça, eu acho, eles fazem bonecos de Judas, amarram uma corda no pescoço, arrasta pela cidade toda e depois toca fogo. Esse pessoal está precisando entender perdão, né? Todo mundo celebra. Então, Páscoa é a maior celebração do cristianismo, mas também a menos entendida. Então, nessa série, nós decidimos falar sobre o que é a Páscoa. Começamos falando no início do mês, vocês podem assistir no YouTube. Jesus nunca disse isso. Então a gente começou a desmistificar coisas que são entendidas de maneira errada sobre a Páscoa, e a gente pregou essa mensagem. Na segunda semana, já falamos sobre ânimo não é tudo. A segunda semana era o domingo de Ramos, onde celebramos a vinda de Jesus para dentro de Jerusalém, o povo todo super animado, gritando assim, Hosana nas alturas. Só que 5 dias depois, da sexta-feira santa, eles já estavam gritando crucifíquio, e a gente viu que ânimo é maravilhoso. Quando vocês são animados, a gente é animado, mas ânimo não consegue nos carregar. Ânimo não é tudo, precisamos de outras coisas em nossa vida se a gente quer chegar no final da corrida bem. Semana passada foi a Páscoa e nós pregamos uma mensagem, a maior injustiça do mundo. É super interessante. A Páscoa é uma celebração de uma injustiça, mas é uma injustiça que nos beneficiou. Nós somos os maiores beneficiados dessa injustiça. Nós temos vida porque Jesus morreu, nós temos ressurreição porque Jesus ressuscitou também. Hoje é a última mensagem dessa série. Nós estamos falando sobre a história ainda não acabou. Muitas vezes pessoas veem algo de bom e aí pode sentir que a história acabou. Eu e Renê, nós sentimos isso recentemente. Foi lançado o nosso filme. Na época que estava lançando o filme, pessoas vinham buscar a gente com carro chique, pessoas abriam a porta, fechavam a porta, filmavam a gente nos cinemas em volta do Brasil, entrevistavam a gente. O nosso Instagram assim pegou fogo, subiu muito, estava todo mundo querendo falar com a gente. Aí o filme saiu do cartaz. Ninguém quer falar comigo mais. Puxa, a história acabou. E muitas, o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Depois da Páscoa, vários deles, Pedro falou assim, eu vou pescar. Vou pescar. Dois discípulos indo para Emaús falaram assim, poxa, eu vou sair daqui de Jerusalém, vou voltar para a minha cidade. E esse desânimo bateu. E às vezes na nossa própria vida, coisas assim acontecem.
E hoje eu quero falar com você que você pode viver a Páscoa, a ressurreição de Cristo todos os dias. Hoje eu quero mostrar para você o que acontece depois da Páscoa. Hoje a gente quer abrir a palavra de Deus e entender como é que a nossa vida hoje, domingo depois da Páscoa e para frente, como é que a gente vive agora. Quantos de vocês já assistiram um filme? E nesse filme, você está assistindo o filme, é um bom filme, você gostou, e chega a última cena, e meio que a última cena dá uma deixa para um próximo filme, já viram? Quem aqui assistiu Velozes e Furiosos? Cara, crente pode assistir filme violento assim? Velozes e Furiosos. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem aqui já assistiu Velozes e Furiosos 2? Quem assistiu o 3? Quem assistiu o 4? Quem assistiu o 5? Quem assistiu o 6? E o 7? E o 8? E o 9? E o 10? Quem assistiu o 10.1? É uma loucura, né? Sempre nos levando. Mas sabe que nossa caminhada com Cristo é assim também. Não terminou. Deus tem mais para a sua vida. Às vezes a gente atravessa algo e a gente pensa, puxa, acabou. Escuta aqui, olha, fala para a pessoa do seu lado, fala assim no chat, coloca ali no chat no online. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a sua vida. Uma das coisas que é chocante após a Páscoa, a gente vê é que discípulos que caminhavam com Jesus todos os dias, pessoas que estavam apaixonados por Jesus, estavam com Ele todos os dias por 3 anos, essas mesmas pessoas não reconheceram Jesus depois da ressurreição dele. É uma loucura. Pessoas que estavam apaixonados por Jesus, mas aí, quando chegaram perto de Jesus depois da ressurreição, não reconheceram. Um exemplo disso, a Maria Magdalena. É incrível. Aqui em João capítulo 20, Maria olha para Jesus, versículo 14, nisso ela se voltou para trás e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E ele disse, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Olha o que diz aqui, uma loucura. Pensando que fosse o jardineiro. Como pode ser? Maria estava com Jesus todo dia. Ela vai no túmulo, vê que o corpo de Jesus não está mais lá. Ela sabe que ele ia ressuscitar. Jesus não está lá. Ela sai e vê Jesus e pensa que ele é o jardineiro. Pô, que jardineiro bonito, né? Que uma loucura. Eu penso assim, como pode ser? Como é que pode ser que ela viu, e não só isso, ela acusou o jardineiro, que na realidade era Jesus, de ter roubado o próprio corpo dele. Se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. É uma doideira, é uma loucura. Como é que ela não percebeu? Mas não é só ela, não é só ela. Tem em Lucas 24, tem uma passagem que fala sobre 2 discípulos. Eles caminhavam com Jesus, eles desistiram, falaram assim, vamos para casa. Eles estavam voltando para a cidade deles, Emaús, uns 11 quilômetros de Jerusalém, e eles estão conversando sobre o quê? Eles estão conversando sobre o que aconteceu. E eles, se você ler a passagem, eles já tinham ouvido falar do boato de que Maria tinha ido no túmulo e visto que Jesus tinha ressuscitado. Eles ouviram, mas eles acharam uma loucura esse boato. Não acreditavam, e estavam conversando entre si. Eles amavam Jesus, mas estavam conversando entre si. E aí vem alguém caminhar com eles, que era Jesus, mas eles não reconheceram. E quando começam a conversar, eles acusam o Jesus de ser tapado. Eles falam assim, será que você é o único visitante que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Como pode ser? Pessoas que caminham. Olha a passagem que vou ler aqui para vocês. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.
e os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Aí, mais tarde, versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu. Como pode ser? Pessoas que caminhavam com Jesus não reconheceram ele. Tem um outro exemplo, uma pescaria. Pedro falou assim: vou pescar. Levou 2 discípulos com ele, eles estão pescando. Ali, enquanto eles estão pescando, olha para a praia. Olha aqui em João 21, versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E o Pedro é um desses discípulos. É Pedro que alguns dias antes tinha sentado à mesa da Santa Ceia, falado assim: eu nunca vou te negar. Pedro que seguiu Jesus até Pilatos, onde ele foi acusado. Pedro que assistiu tudo. Pedro que negou Jesus 3 vezes, não reconheceu Jesus. Eu acho uma doideira. Mas sabia que na nossa vida, muitas vezes, Deus está trabalhando e nós não reconhecemos. Sabia que muitas vezes Deus está orquestrando e trabalhando algo na sua vida, na minha vida, e a gente não reconhece também? Sabia que às vezes Deus está gerando, Deus está falando com a gente, Ele está falando com a gente, mas nós não reconhecemos também. Sabia que Deus às vezes está tentando abençoar você? Ele tem um plano para abençoar a sua vida, mas naquele plano a gente não reconhece Deus. Sabia que nós estamos numa situação similar? Deus às vezes deseja mexer, trabalhar, abençoar, falar com a gente, e a gente não reconhece da mesma forma que os discípulos não reconheceram. Então hoje quero falar com vocês sobre 3 maneiras, 3 lugares onde tipicamente nós não reconhecemos Deus. Um dos lugares é através de circunstâncias. Quem aqui já passou por circunstâncias ruins na sua vida? Circunstâncias ruins. A gente vê circunstâncias ruins e a gente começa a reclamar, e a gente começa a queixar dessas circunstâncias, e a gente não reconhece que nas circunstâncias Deus pode trabalhar. Tem um versículo famoso aqui, Romanos 8, 28, que fala sobre Deus trabalhando nas circunstâncias mesmo sem a gente entender. Diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem ama Deus? Deus age em todas as coisas, todas as circunstâncias, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Na minha vida aconteceu algo. Quando eu vim dos Estados Unidos iniciar a ILAM, eu vim enviado por uma igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja maravilhosa. E a igreja, muito generosa, falou para mim que ia pagar meu plano de saúde, que é caro. Aí eles pagavam o meu plano de saúde, ficaram pagando. E aí o pastor aposentou e entregou a igreja para o filho dele. E aí a primeira coisa que o filho dele fez foi cortar o plano de saúde do Philip. Cortar isso aí. Isso aqui não está trazendo benefício para a nossa igreja, cortou. Aí o pastor ligou para mim e falou assim: Philip, tem um negócio aí para falar com você. A gente vai parar de pagar o seu plano de saúde. Você vai ter que arrumar um outro plano de saúde. Aí eu falei, silêncio. Aí eu falei: pastor, muito obrigado por ter pago por 15 anos meu plano de saúde. Obrigado por ter pago o meu plano de saúde por 15 anos. Obrigado pela generosidade. Aí eu falei: só peço uma coisa, me diga quanto tempo eu tenho até cortar o plano. Aí dessa vez tinha silêncio do lado dele. Aí ele falou assim: eu arrumaria um outro plano quanto mais rápido possível. Aí eu disse: tá. Aí quanto tempo? 2 semanas. Ok, 2 semanas. Aí eu arrumei um outro plano, Bradesco, assim loucamente caro. E sabe, plano de saúde tem um negócio chamado carência, sabia disso? Aí a gente entrou no plano,
Eles cortaram, eu entrei no plano do Bradesco. 2 semanas depois de eu entrar no plano do Bradesco, a Renê leva uma paulada na cabeça, 1,5 milhão de cirurgias e coisas. O plano americano era um plano de reembolso. Não, eles não tinham empresa aqui no Brasil. Eu tinha que pagar tudo, depois passar e ser reembolsado. Se fosse esse plano, eu estaria frito aqui. Eu estaria frito aqui no Brasil. Mas graças a Deus, incrível. Deus trabalhou numa circunstância que inicialmente parecia ruim para mim. Mas Deus fez algo bom. Sabe, tantas vezes nós pensamos numa circunstância e a gente não reconhece que muitas vezes Deus está operando na circunstância para o seu bem, e a gente pensa que é o jardineiro. A gente pensa que é alguém assim que está se intrometendo na nossa conversa. Deus está presente. Olha, outra maneira que pessoas não reconhecem Deus é através de problemas. Quem aqui já teve problemas? Sabia que Deus trabalha no meio de problemas? Pessoas, a gente se esconde, a gente tenta evitar, mas olha essa passagem aqui em João 9, versículo 2. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? O cara está com problema. Quem é a culpa? Quem causou esse problema? Assim os discípulos estão querendo sempre apontar o dedo. Mas Jesus disse: nem ele nem seus pais. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Sabia que às vezes a gente passa por problemas e a gente fica assim: Deus me livre. Mas de repente Deus quer trabalhar no meio desses problemas. Sabe, tem um versículo em Hebreus que fala assim: suportem dificuldades como sendo disciplina do Senhor. Às vezes, quando eu passo por um problema, eu oro e eu falo assim: Senhor, o que o Senhor está desejando trabalhar na minha vida? Teve uma época, eu bati meu carro, assim teve que ser rebocado. Do mesmo dia, Renê bateu outro carro. Problema. Aí a gente, começou a pegar ônibus, normal, mas a gente não estava acostumado, e aí Renê, o que a gente vai falar? Olha, Renê, nós vamos aprender, Deus quer nos ensinar, humildade, alguma coisa. Às vezes, quando você está no meio do problema, em vez de começar a botar a culpa no diabo, de repente, no meio daquele problema, Deus quer fazer algo na sua vida. Vocês estão entendendo? Olha, outra maneira que a gente às vezes não reconhece Deus: solidão. Quem aqui já passou por um momento de solidão na sua vida? Quem aqui já passou por um deserto espiritual na sua vida? Sabia que se você olhar na Bíblia, os lugares onde Deus mais opera são os desertos. Tem uma passagem assim, uma loucura, essa passagem que fala sobre solidão, mas em Lucas 4, versículo 1 e 2, olha o que diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Caramba, às vezes, momentos de solidão, a gente está acostumado com a igreja, e a gente gosta, mas sabe que em momentos de solidão, Deus opera na nossa vida, e às vezes Ele nos traz e nos leva para momentos de solidão, porque Ele quer operar. Mas da mesma forma que os discípulos não reconheciam Jesus, que vinha de uma maneira um pouco diferente, nós não reconhecemos Deus quando Ele quer falar, trabalhar, operar, abençoar a nossa vida. Às vezes nós não reconhecemos da mesma forma que os discípulos.
É uma loucura. Podemos cavar um pouco mais fundo? Deixa eu ir um tiquinho mais fundo aqui, que eu quero mostrar para vocês 3 maneiras que nós podemos reconhecer Jesus no meio de toda circunstância, no meio de todo problema, no meio até de solidão. 3 maneiras que nós podemos reconhecer Jesus. Tem uma passagem, essa passagem que nós estamos falando sobre a caminhada até Emaús, em Lucas 24. Eu acho que o Jesus ressurreto só é reconhecido através da fé. E eu acho que a mesma coisa, Maria, Pedro, os discípulos de Emaús, eles precisavam reconhecer Jesus pela fé. Não é um reconhecimento físico, é um reconhecimento de fé. Os 2 estavam caminhando, falaram assim: eu estou saindo, vou sair de Jerusalém, vou voltar para a minha cidade. Eles estavam meio desanimados. E eles estão conversando. Jesus vem e conversa com eles. Eles chamam de Jesus de tapado. Será que você é o único que não sabe o que aconteceu? E aí Jesus, caminhando, começa a falar da palavra de Deus com eles. Jesus começa a explicar as escrituras para eles. É chocante. E aí eles estão ali, e aí eles chegam na cidade deles. Jesus fala assim: eu vou continuar caminhando. E eles falam: não, eles não sabem que é Jesus. Mas falam: não, vem jantar com a gente, fica aqui com a gente. Então Jesus vai para a casa deles, e lá na casa deles algo incrível acontece. Jesus, ele quebra o pão e ele faz uma ceia, e aí naquele momento ele agradece a Deus. Naquele momento os olhos deles são abertos, e aí Jesus desaparece. Mas olha essa passagem aqui, que fala sobre fé, em Lucas 24, depois que Jesus desaparece, eles falam assim: perguntaram-se um ao outro e disseram: não estavam ardendo nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e expunha as escrituras? Quantos de vocês, lendo a palavra de Deus, já sentiram o seu coração queimar? Deixa eu ver. Vocês sentiram o seu coração falar com você? Caramba, você sentiu. Era isso que eles estavam sentindo. Deixa eu dizer uma coisa aqui, olha. Isso é para todo mundo. Todos nós deveríamos ter momentos em que a gente lê a palavra de Deus e sente nosso coração ferver. Quantos de vocês já estiveram num culto ouvindo pregação? Enquanto vocês estão ouvindo pregação, você sente seu coração arder. Caramba, Deus está falando comigo. Quantos de vocês já sentiram isso na sua vida? E isso é fé. Isso é receber a palavra pela fé. Olha, como é que você desenvolve fé na sua vida? Ouvindo a palavra. Está aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Queridos, olha, se você quer ser alguém que reconhece Jesus, você tem que ser alguém mergulhado na palavra de Deus. Aqui na Ilan, uma das coisas que a gente faz constantemente, todo o início do mês, a gente dá uma cartilha para você com a leitura diária. Mas pastor, precisa fazer isso? Você não precisa fazer nada se você não quiser, mas se você quiser ser alguém que reconhece Jesus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ou então, vá lá, faz o download do aplicativo YouVersion. É gratuito no seu celular. Aí você pode ouvir, tem tudo áudio da palavra de Deus. Você pode ficar ouvindo, vai desenvolver fé na sua vida. Você vai começar a ver. Quando você lê a Bíblia como palavras no papel, eu acho que é bom. Mas Deus quer fazer mais. Ele quer dar uma palavra revelada a você. A Bíblia chama isso de uma palavra rema, onde você lê o que está ali no papel, mas Deus fala algo a mais para você. Por exemplo, quando a Renê estava no hospital, ela estava ali em coma, muito mal, e eu comecei a ler em Atos, e eu li a passagem onde Paulo tinha sido apedrejado, arrastado para fora da cidade e deixado como morto. Mas quando os discípulos vieram em volta dele, ele se levantou e voltou para a cidade. E eu recebi uma palavra rema naquele momento, que se eu juntasse
discípulos para orar pela Renê, ela também se levantaria. E eu trabalhei para juntar pessoas para orar para a Renê. O filme que estava ali é sobre isso, sobre um trabalho de levantar um exército de oração. E olha a Renê, hoje hoje de manhã a Renê estava em Araçatuba pregando para acho que 5.000 mulheres lá. Um negócio fantástico. Deus operou de maneira incrível, palavra rema. Eu tenho uma outra palavra rema que foi dada para mim, agora, para mês que vem. A palavra rema é que nós como igreja deveríamos promover o Dream Run, que é aquele, vai ser um negócio maravilhoso, vai ser divertido e nós vamos levantar recursos para o Dream Center. Então convido você a fazer parte disso, uma palavra rema. Mas que outras maneiras que podemos reconhecer Jesus? Segunda maneira é através de gratidão. Sabia que você reconhece Deus quando você tem um coração grato? Olha essa passagem aqui. Jesus ele entra na casa dos 2 discípulos, Lucas 24, versículo 30. E aí Jesus senta à mesa com eles. E olha o que diz: quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Os olhos dos discípulos foram abertos em um ambiente de gratidão. Sabia que quando você gera um ambiente de gratidão, você consegue ver Deus? Ingratidão, sabe o que a raiz de ingratidão é? É autossuficiência. Eu fiz do meu próprio esforço. Ou então, ingratidão vem quando você coloca a culpa nos outros. Ou você coloca a culpa em você, fui eu que construí. Ou então você fala ruim por causa das outras pessoas. Mas gratidão coloca seu foco em Deus. Senhor, obrigado por isso. Obrigado, gratidão. Olha esse versículo em Salmos, capítulo 100, versículo 4. A maneira que você entra na presença de Deus: entrai pelas portas dele com gratidão. Sabia que a maneira que você entra na presença de Deus é através de gratidão? Sabe aquelas pessoas que vê um copo e falam assim: ah, uma porcaria, o copo está metade cheio, está metade vazio, perdão, está metade, e reclama. Essas pessoas não conseguem ver Deus nisso. Mas as pessoas que falam assim: Senhor, obrigado, puxa, eu recebi um copo e ele estava metade cheio. Essas pessoas conseguem entrar na presença de Deus porque atribuem as bênçãos de Deus para a vida delas. Escuta aqui, olha, não seja aquela pessoa que reclama de tudo, você nunca vai ver Deus. Mas seja aquela pessoa que constantemente agradece a Deus: Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por sua bondade. Obrigado, Senhor, por sua bondade. Essas pessoas vão constantemente ver Deus. Eu terminando aqui, agora, é a última maneira que você pode ver Deus. A última maneira que você consegue ver Deus é quando você escuta o seu nome na boca de Deus. Olha só, olha Maria, ela estava aqui em João 21, ela pensou que o cara era o jardineiro. Nisso ela se voltou atrás e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E ele disse: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? E aí ela, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga onde o colocou e eu o levarei. E olha só, Jesus disse: Maria. E então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabuni, que significa mestre. Olha só, nós reconhecemos Jesus em circunstâncias, em problemas, em solidão. Reconhecemos Ele pela fé. Reconhecemos Ele quando nós temos gratidão. Mas todos nós temos que ter um momento onde a gente escuta Deus falar o nosso nome. Sabe, hoje Jesus está aqui e Ele quer falar o seu nome. Ele quer mostrar para você que da multidão de pessoas que está aqui, Ele está interessado em você. Na multidão de pessoas que tem nesse mundo, dos 2,5 bilhões de cristãos que tem no mundo, Jesus
está falando o seu nome. De repente você está desviado, afastado, como o filho pródigo. Quando você se achega a Deus, Ele se achegará a você. Quando você começa a voltar, quando você cai em si. O pai do filho pródigo viu distante e correu até ele. Escute aqui, olha, Deus está procurando reconciliar com a sua vida.